Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Daremos início à nossa reunião de estudo e assistência espiritual à distância. Que a paz de Jesus seja com todos. Que possamos acompanhar a leitura da página de hoje através da nossa irmã Leila. Em seguida, nossa prece inicial. Muita paz a todos. Livro Ontologia da Espiritualidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Maria Dolores. A nossa página de hoje intitula-se Conversa com Jesus. Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Antes aqueles que choram não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem, de angústia e cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lamentamos tantos que se enfalfam, carregando a aflição de férrea cruz. De vez que nós sabemos quanto assiste os humildes e os tristes. Lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tantos que suportam sarcasmo e solidão na carência do amor. Porquanto tens as mãos, hora por hora, no consolo e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir-te o passo em vão, que o prazer no conforto não nos vença. Livra-nos de tomar no pó da indiferença. Ainda que a provação nos seja amparo e guia, tome guarda em serviço o nosso coração. Agradecemos a Leila pela leitura da página. Agora convido a todos a unir os pensamentos e elevar até Deus e a Jesus para dizer assim: Deus Pai de amor, bondade, justiça e misericordioso, Jesus, Mestre amado, agradecemos mais uma vez por esta oportunidade bendita, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por estar sempre conosco. Abençoe, Mestre amado, a todos nós aqui, encarnados e desencarnados, a todos os irmãos do Centro Espírita Isaac Lima, amigos, familiares e simpatizantes. Senhor, te rogamos o amparo para todos os nossos irmãos enfermos do corpo e da alma. Rogamos, Senhor, o auxílio aos irmãos que se encontram nas ruas, sem um teto, sem um alimento, para aqueles também, Senhor, que se encontram angustiados, aflitos, desconsolados. Ampara, Senhor, Mestre amado, todos os irmãos que retornaram à pátria espiritual, que eles possam ser socorridos, auxiliados pelos amigos espirituais. Senhor, conforta os corações dos entes queridos e amigos que aqui ficaram com a dor da saudade. Abençoe os países em guerras, aqueles que se encontram em conflitos, Senhor. Nós te rogamos a paz para o mundo. Abençoe o nosso planeta, abençoe a humanidade inteira. Meus irmãos, o estudo da noite de hoje tem como tema o egoísmo. A referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens 11 e 12. E quem fará será nossa irmã expositora Márcia Henriquez. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos da casa de Isaac Lima.
agradecendo primeiramente a Deus e a espiritualidade amiga e benfeitora desta casa, e aos irmãos que mais uma vez me chamaram para realizar esse estudo, me dando a oportunidade de compartilhar com vocês essa doutrina de amor. Hoje estudaremos o capítulo 11, itens 11 e 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o item começa assim: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, cujo progresso moral obsta. Se Jesus nos ensina que fora da caridade não há salvação, então como nos salvarmos se nas oportunidades em que podemos colocar essa máxima em prática, pensamos primeiramente em nós? É uma pergunta que temos que fazer se entendemos que precisamos obrar na caridade. No dicionário, significado de egoísmo quer dizer amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos de outrem. Então, se nós priorizarmos os nossos interesses, automaticamente nós estamos passando por cima dos interesses dos nossos próximos, das necessidades de nossos próximos. O sentimento de autopreservação é legítimo e latente em nós, mas não pode e não deve ser exacerbado quando somos convocados na seara do bem. Sobretudo quando nos enganamos, entendendo que estamos nos preservando ao deixar de atender às chamadas divinas. Então vejamos, através de um exemplo bem corriqueiro que eu fui buscar aqui na minha mente. Estamos nos dirigindo para os nossos lares e no céu se vislumbra a vinda de uma tempestade. No caminho, nos deparamos com um morador de rua, tentando urgentemente colocar seus poucos pertences ao abrigo de uma marquise. Olhamos, sabendo que 2 mãos a mais poderiam fazer toda a diferença. Mas para nos resguardar da mesma tempestade que está por vir, olhamos para frente e seguimos adiante. Não nos permitimos perder 1 minuto sequer ajudando a carregar aqueles poucos pertences, porque a chuva inevitavelmente vai chegar e ele inevitavelmente não vai ter como se abrigar se não proteger as suas coisas. Nos salvamos da chuva, chegamos aos nossos lares e temos os nossos pertences resguardados sob o nosso teto. E o nosso morador de rua? Que destino foi dado aos seus poucos pertences? Será que deu tempo de preservá-los? O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. O egoísmo é a negação da caridade. E o Evangelho nos dá um exemplo muito conhecido da história do cristianismo, quando Pôncio Pilatos lava suas mãos, ignorando todo o martírio que estava reservado àquele homem justo e bom que era Jesus.
E aí eu me lembrei de uma história que retrata bem o egoísmo que vai no coração das pessoas. Uma vez eu ouvi um homem responder a um amigo quando convidado a comentar sobre uma dessas inúmeras guerras, não me lembro qual. Ele foi categórico quando disse que nem tomava conhecimento dessas notícias, que eles se matassem por lá e que já não bastavam os problemas que tinha no Brasil. Quanto egoísmo! Comparar vidas ceifadas a problemas regionais. E quanta ignorância! Pois que os reflexos de uma guerra podem atingir, sim, outras nações, por mais distantes que estejam. Já tivemos problema com trigo, quando uma determinada região era a maior produtora de trigo. Já tivemos caso, na época das Malvinas, de contenção de combustível. Os postos fechavam à noite porque iria haver necessidade de preservar o combustível que nós tínhamos. E muitas outras. Ou seja, independente do local da guerra, corremos o risco de respingar em nós ou em qualquer outra nação problemas econômicos, problemas produtivos. Então não adianta dizer, a guerra está lá no Oriente Médio, tá, mas pode respingar aqui, pode respingar no Japão, pode respingar na Alemanha, pode respingar em qualquer lugar. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? E os espíritos respondem: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então vejamos. Existem sim pessoas realmente voltadas com os olhos no bem, mas que desistem de praticar esse bem quando percebem que de alguma forma irão ter que se expor ou abrir mão de seus bens ou interesses pessoais. E tomada por este sentimento corrosivo de egoísmo, acabam por não fazer nada em benefício do próximo, colocando-se restrito ao seu pequeno mundinho, com os olhos vedados, para não ser incomodados. O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, nos fala: a rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se recusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse, socorria. Assim, a mulher adúltera, tanto quanto o criminoso. Ele nunca temeu que sua reputação sofresse por isso. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações, se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela. Fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria, ficai bem certos. Se todos nós conseguíssemos refletir no miasma que o egoísmo nos traz, nos voltaríamos realmente para o bem. E aí, como a luz sempre vence as trevas, conseguiríamos vencer. E ainda haveremos de conseguir, mas serão precisas muitas encarnações para que possamos nos despir completamente desse sentimento horrível chamado egoísmo.
Na questão 914 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: estando o egoísmo fundamentado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? E aí os espíritos responderam: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que os entretêm e executar isso depende de educação. E é uma verdade. Eu, lá atrás, período de adolescência, vaidade exacerbada, ainda não, apesar de ter nascido numa família espírita, praticante do espiritismo, eu ainda não tinha essa noção de progresso moral, progresso espiritual. Eu ainda não conhecia a doutrina como eu hoje conheço um bocadinho. Mas eu fui melhorando. Na medida que a gente vai se aprofundando, que a gente vai estudando, lendo e relendo, porque cada vez que eu tenho que fazer um estudo, eu tenho que realmente, primeiramente, estudar, entender o que está ali escrito para poder passar para as pessoas, e aquilo faz com que nós consigamos compreender algumas coisas já com uma outra visão. Eu emagreci 40 quilos ou mais. Hoje em dia eu já não sei mais quanto. E eu perdi muita roupa, muita, assim, uma quantidade enorme, até porque na época eu trabalhava, tinha um cargo de confiança, de chefia, e tinha que me apresentar muito bem vestida. Então, essas roupas daquela época eram roupas boas, mas deixaram de caber em mim. E aí eu juntei essas bolsas de roupa para doação. Liguei para uma instituição conhecida de nós e perguntei se eles poderiam ir lá em casa buscar essas bolsas. Deixei as bolsas na sala. Eis que chega uma vizinha para fazer alguma coisa, me pedir ou conversar sobre alguma coisa, eu não me recordo. Isso eu não me recordo, o que ela queria eu não me recordo. Ela olhou para aquelas sacolas e falou assim: que isso, está de mudança? Eu falei: não, eu perdi muitas roupas, então eu estou doando. Estou aguardando chegar um representante de uma instituição amiga que vai levar para depois ser vendida no bazar. E a pessoa me olhou com uma cara assim de espanto e falou assim: mas mulher, você não está nadando em dinheiro, por que você não pega isso tudo e vende? Faz dinheiro para você. Com esse dinheiro que você vai fazer, você pode até comprar outras roupas novas já no teu manequim. E passou um filme na minha cabeça de uma Márcia lá de trás. Mas só que a Márcia de hoje se sobrepôs. Eu respondi para ela. Falei: amiga, e essas roupas me fizeram muito feliz. Muito feliz. Elas estão indo para essa casa de amor com uma energia boa. E é isso que importa. Essa casa, sim, vai vender no bazar essas roupas e não me interessa por quanto. Porque nenhum dinheiro no mundo poderia pagar as histórias vividas com elas. E por outra, se eu as vendesse, eu não ia vender de imediato, eu ia ter que abrir um bazar aqui na minha sala, coisa que eu não tenho espaço e nem tempo. Mas com certeza, eu mesma posso ir a um bazar e comprar roupas dentro do meu manequim, me auxiliando, comprando roupas a preços mais baixos e auxiliando a casa que eu for comprar. E aí, isso cria-se um círculo positivo, de energias positivas. Isso, para mim, é o mais importante. E, gente, nem fiz isso muito. Fui, sim, algumas vezes a bazar para procurar roupa dentro do meu manequim, mas eu ganhei também tanta roupa
né, para minha nova fase magra, que realmente corrobora com tudo aquilo que nós aprendemos quanto a obrar no bem. O bem sempre é recompensado. Na medida em que as casas espíritas nos esclarecem sobre o bem e o mal, suas causas e efeitos, vamos aprendendo a nos policiar sobre nossas ações e observando que o egoísmo nos afasta de nosso maior aprendizado, que é a caridade. Devemos começar a extirpá-lo de nossos sentimentos, visando nosso progresso moral e espiritual. Eu estou levantando aqui, né, a bandeira da doutrina espírita, sim, porque ela é esclarecedora. Ela nos ensina valores reais e ela nos dá mostras, ela nos dá orientação, ela nos ilumina o caminho. Então, na medida que nós vamos nos aprofundando no conhecimento doutrinário, a nossa cabeça vai mudando, nossa linha de pensamento vai mudando e eu quero crer sempre para o bem. Nós estamos buscando o nosso progresso e está ali, no Evangelho. Temos todo o caminho a percorrer. Não é só ler, é ler, entender e praticar. Na questão 916 do Livro dos Espíritas, Kardec pergunta: o egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização, que para exercitá-lo e entretê-lo, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? E os espíritos respondem: quanto maior é o mal, mais horrível se torna. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade de sua extirpação. Quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo mal, e se ajudarão reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade. E na questão 917, os espíritos acrescentam que o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. O Espiritismo nos dá essa compreensão na medida em que nos direciona a buscar nosso progresso moral, promovendo nossa reforma íntima, fazendo-nos refletir sobre as nossas ações. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se ele assegurar a sua vida, a sua felicidade nesse mundo, tanto quanto no futuro. Porque se acreditamos em reencarnação, entendemos que não estamos visando só o nosso progresso nessa encarnação. Tudo se reflete nas próximas encarnações também. Então, na medida que conseguimos aplacar cada vez mais esse egoísmo latente dentro de nós, com certeza já reencarnaremos livres, ou pelo menos parcialmente livres, desse mal que tanto nos traz malefícios. É muito triste quando vemos nossos irmãos fecharem os olhos
para as necessidades do mundo, para as necessidades mais prementes dos nossos próximos, para a miséria humana, porque ninguém é tão pobre que não possa dar. Porque você pode não dar coisas materiais, por não poder realmente ter essas aquisições contigo para doar, mas existem tantas formas. Dar o seu ouvido, por exemplo. Ah, não estou com paciência para ouvir, não. Fulano é muito chato, eu vim falar de problema. Gente, quantas vezes, quantas pessoas já conseguiram evitar situações radicais de suicídio simplesmente por terem ouvido aquela pessoa em sofrimento? Daí, aquela instituição, fugiu agora o nome, que as pessoas se propõem a dedicar um tempo de suas vidas ao telefone, ouvindo as pessoas, o desespero das pessoas, e às vezes uma palavra, um sentimento pode mudar o rumo, a história de uma vida. E aí, nas minhas pesquisas, eu encontrei uma psicografia muito linda de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, cujo título é Receita contra o Egoísmo. Procure esquecer o lado escuro da personalidade do próximo. Aprenda a ouvir calma os longos apontamentos do seu irmão, sem o impulso de interromper-lhe a palavra. Esqueça a ilusão de que seus parentes são melhores pessoas do mundo e de que a sua casa deve merecer privilégios especiais. Não dispute a paternidade das ideias proveitosas, ainda mesmo que hajam atravessado seu pensamento, de vez que a autoria de todos os serviços de elevação pertence em seus alicerces a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Não cultives referência à sua própria pessoa, para que a vaidade não faça ninho em seu coração. Escute com serenidade e silêncio as observações ásperas dos seus superiores. Hierárquicos, e auxilie com calma e com bondade os companheiros ou subalternos, quando estiverem tocados pela nuvem da perturbação. Receba com carinho as pessoas neurastênicas ou desarvoradas, vacinando seu fígado e sua cabeça quanto à intemperança mental. Abandone toda espécie de crítica, compreendendo que você poderia estar no banco da reprovação. Habitue-se a respeitar as criaturas que, sob seus pontos de vista, que têm pontos de vista diferentes dos seus e que elegeram um gênero de felicidade diverso da sua, para viverem na Terra com o necessário equilíbrio. Ouve a caridade em sua própria casa, honre a caridade em sua própria casa, ajudando em primeiro lugar aos seus próprios familiares, através do rigoroso desempenho de suas obrigações, para que você esteja realmente habilitado a servir ao mundo e à humanidade hoje e sempre. O exemplo tem que começar em casa, né, gente? Vamos refletir. Não é fácil.
né? Eu não sou perfeita, ninguém aqui é perfeito. Todos nós, às vezes, nos flagramos em atitudes egoístas, mas é bom que agora consigamos identificar e aos poucos promovendo essa memória, essa melhora, essa reforma íntima, que é o nosso caminho para o nosso progresso. Reflitamos sobre isso. Fiquem todos na luz e na paz do Mestre Jesus. Boa noite e muito obrigada. Agradecemos a nossa irmã Márcia pelas reflexões e esclarecimentos que ela nos trouxe na noite de hoje. Que possamos, Senhor Jesus, nos esforçarmos para colocar em prática todos os dias de nossas vidas. Agradecemos a Ti, Mestre amado, aos benfeitores espirituais, ao mentor de nossa casa espírita Isaac Lima, pelo amparo e auxílio recebido. Que possamos passar para o tratamento de passe à distância, ouvindo a música até o final. Fica conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja.